Olá, sejam bem-vindos todos que estão aqui nesse momento nos assistindo. Esse é o primeiro congresso online sobre conscientização do abuso narcisista. Nesse bloco, que é o bloco corporativo, eu vou estar trazendo alguns especialistas, pessoas para falarem sobre esse tema, e hoje a gente está aqui com a Gisele Aguiar, que é a nossa convidada para falar sobre o tema principal dessa palestra, que é Networking humanizado com narcisistas. É possível? A gente sabe que é um tema assim bastante reflexivo e de certa forma até polêmico, e a gente vai estar falando sobre isso nesse momento. Essa palestra vai durar em torno de 1 hora. Então eu peço aí a Gisele, né, que traga o seu olhar, que traga a sua experiência sobre o tema. E para quem não me conhece, eu sou a Carla Costa. Eu sou uma das pessoas que integra o comitê organizador do evento. Esse evento está sendo idealizado pela Samara Marques, que foi quem trouxe a ideia, e ela convidou a mim e a Lilian Toledo para que a gente pudesse abraçar junto com ela, né, essa grande oportunidade de trazer a conscientização sobre um transtorno que ainda não é muito falado, mas que é amplamente difundido, né, na sociedade. Então, a gente quer trazer essa conversa, esse diálogo, para que as pessoas possam saber, né, que isso existe e também como lidar, no caso da palestra da Gisele, como que a gente consegue ter um networking humanizado, saudável, com pessoas que possuem esse transtorno de personalidade narcisista. Então, eu vou pedir para a Gisele se apresentar, falar um pouquinho dela, para que vocês conheçam ela também. Tá bom? Tudo bem, Gisele? Seja bem-vinda e sou muito grata por você ter aceito esse nosso convite. Com certeza vai despertar muitas pessoas, né? Essa sua palavra. Então, fico feliz e agradeço desde já. Eu que fico muito lisonjeada de ter sido convidada por você, por falar sobre esse assunto tão conhecido por muitas pessoas. E se você acha que não conhece, que não sabe, não entende, no decorrer dessa palestra, desses assuntos, certamente vocês vão se identificar ou identificar alguma situação da sua vida. E esse é o nosso propósito. Que você possa sair dessa palestra um pouquinho mais consciente ou um pouquinho mais leve e que você possa usar essas informações a favor da sua vida. Muito obrigada. E meu nome é Gisele Aguiar, como ela disse, eu tenho 42 anos e sou fundadora da Casa Vida, que é um lugar onde é um centro de bem-estar e desenvolvimento humano, onde nosso público principal são crianças especiais na reabilitação aquática, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. E, paralelo a esse trabalho, que também envolve a família deles, que envolve as terapias complementares e muita coisa, eu também tenho esse trabalho de mediação físico-emocional, também fundada por mim, e hoje algumas pessoas já são formadas nisso para ajudar outras pessoas. E a minha bandeira, tanto da Casa Vida quanto da mediação, é cuidar de quem cuida. E absolutamente todos nós temos esse instinto maravilhoso de cuidar no nosso trabalho, na nossa família, e infelizmente a gente esquece da gente. Então esse foco é muito importante para que as pessoas que sejam cuidadas por você, que elas aproveitem o seu melhor, e não que você se sinta sugada ou cansada por você estar fazendo aquilo que você ama. E também eu dou palestras sobre vários assuntos e sempre nessa conexão entre o físico e as emoções, entre o comportamento e as emoções. A minha formação inicial é de fisioterapia e hoje eu brinco que eu sou uma fisioterapeuta só que do coração. Mais frequente da minha vida, eu ajudo pessoas a elas se ajudarem. O que eu sinto e por que sinto? O que eu estou aqui, meu corpo está falando, ou meu comportamento está falando, e por que isso acontece? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês, dentro desse tema. Maravilha, Gisele. Então, eu vou pedir aí que você inicie sua fala, trazendo a explanação sobre esse conteúdo que a gente já alinhou, né? Você já sabe exatamente qual é o nosso propósito aqui, de despertar esse networking humanizado. Então, eu peço que você inicie essa sua explanação e, na sequência do que você vai trazer, desse seu conteúdo, a gente vai fazer
aquele momento mais interativo, né, de mediação, com perguntas, alguns comentários e curiosidades que eu tenho capturado aí nas redes sociais, que com certeza vão trazer também algum tipo de valor para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Tá bom, Gisele? Então fica à vontade, pode iniciar a sua apresentação e somos todos ouvidos aqui. Para você entender profundamente, ou então entender ou ouvir de forma de não julgar tudo isso que a gente vai falar agora, eu vou dar uma pequena introdução da causa, do porquê que a gente vai falar sobre isso tudo, né? Da onde que a gente tira isso tudo. Que nós, seres humanos, somos como se fosse um iceberg, e a ponta do iceberg é aquilo que a gente vê conscientemente ou a olho nu. Então, se eu tenho algum problema físico, se eu tenho alguma sensação física, ou se eu tenho um comportamento nocivo para mim e para os demais, nós não vamos conseguir melhorar se a gente ficar cortando a ponta do iceberg. E sim, a gente precisa ir lá nas profundezas e olhar para a base desse iceberg, olhar para as raízes, o que aconteceu, como que foi aqui embaixo para poder justificar essa ponta. Ah, mas aí é fácil, né? Eu vou sempre justificar tudo que eu faço de errado e vai estar todo mundo muito bem. Não. O principal interesse da gente saber o que tem lá embaixo é a nossa capacidade de neuroplasticidade, que são todos os cérebros, todo mundo tem essa capacidade de ter essa limitação neuronal e, de acordo com estímulos positivos que você fizer em você, a neuroplasticidade vai como um molde, uma coisa bem assim, é a parte que você fala assim, eu sou resiliente, sabe? Eu passei por muita coisa na minha vida e hoje eu me sinto uma vencedora, eu me sinto um vencedor. Você já falou alguma vez essa frase? Você já olhou para a sua história e viu quanto que você conseguiu vencer as suas dificuldades e chegar aí onde você está? É de você não ser rígido o suficiente de ficar, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu desenvolvi esses hábitos e eu não sei como mudar. Então, é baseado nisso que nessas verdades científicas que nós vamos falar tudo que a gente vai falar aqui hoje. Tudo isso que eu estou falando não é novidade para ninguém, não é novidade nem para a medicina moderna, medicina chinesa, antroposófica, não é novidade. Hammer, médico oncologista alemão, ele perdeu um filho de maneira impactante e inesperada e logo depois disso, ele e a esposa dele tiveram câncer. Ele nos testículos e ela nos ovários. E ele não achou isso uma coincidência. Como que eu e minha mulher recebemos o câncer no nosso corpo, justamente nos órgãos reprodutores, logo depois que a gente perde nosso filho, assassinado. E ele foi pesquisar a causa, ou seja, ele foi pesquisar o fundo do iceberg, lá nas profundezas, o porquê aqui no cérebro. Fez tomografia cerebral em fatias diferentes da medicina tradicional e ele foi pesquisar tudo isso em um hospital que ele trabalhava durante 30 anos, mais de 30 anos. Hoje, essa verdade, essa ciência, ela é utilizada por várias técnicas no mundo inteiro. A pessoa pegou esse conhecimento precioso desse médico e encaixou da sua realidade. Então, hoje em dia, você pode fazer vários cursos, mas sobre esse assunto, e aí o curso pode falar assim, o meu é o melhor, porque o meu fala a causa. Não, o dele não é tão bom não, o meu que é. Porém, todos eles vão falar da nova medicina germânica, né? Os que conhecem. É muito interessante como a gente quer assinar, né? Como a gente tem um pouquinho também de narcisismo. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bom, Gisele, então eu queria que você compartilhasse com a gente também um pouco da sua experiência, né? O que você viveu aí no passado com um chefe narcisista. Foram situações que a gente já conversou, que impactaram bastante a sua vida e faz todo sentido, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora, inclusive essa parte da sua vida, né, essa história, constrói muito disso que a gente quer trazer, né, desse tema de um networking humanizado. Então, gostaria de ouvir
e também compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo sobre essa sua experiência com o chefe narcisista. Como que foi isso? Conta pra gente. Inclusive, quando você me convidou para fazer, você não sabia que eu tinha tido um chefe narcisista. Acredito que isso seja sincronicidade, algo desse tipo. Sempre quando eu vou falar alguma coisa, dar palestra, falar sobre minha profissão, sobre o meu trabalho, todos os temas, eles inevitavelmente passam por mim, para sair de mim. Então, hoje vai ser diferente. E eu, quando tinha 17 anos, 16, 17 anos, eu entrei numa empresa grande e eu tinha um jeito muito característico de uma pessoa visivelmente um pouco submissa. Eu já tinha esse jeito, esse funcionamento. E o meu chefe, ele tinha o narcisismo em pessoa. Ele queria o tempo todo trazer atenção para ele, o tempo todo ser o centro, né, das atenções, de olhar para ele, de falar dele, enfim. E aí, quando eu comecei a conviver com ele, e foi um encaixe maravilhoso, né, para todo mundo. Para mim, porque eu seria submissa e obedeceria tudo que ele mandava, e isso seria confortável para mim por causa desse meu jeito. Eu saberia ser submissa. Eu não saberia ser líder, mas submissa eu saberia. Eu conhecia isso. E ele também seria maravilhoso essa sensação de reforçar ainda mais essa soberania, essa coisa grande que ele se colocava. E eu fiquei 7 anos sentindo muitas coisas não muito legais, que eu vou compartilhar com você por um único motivo, porque talvez você esteja passando por isso, ou já tenha passado, mas não teve consciência que você passou por essa experiência nociva para a tua vida. Me sentia absolutamente inferiorizada, humilhada. Ele fazia críticas à minha pessoa, ao meu trabalho, na frente de várias pessoas. Ele queria dizer o quanto que ele era muito bom e eu era muito ruim. O quanto eu tô rindo, porque agora é engraçado, mas na época eu não ria, não. Eu chorava todo dia. Eu chorava, me sentia a pessoa pior do mundo, né? Os apelidos que ele me dava era de filhote de protozoário. Eu nem sabia o que era protozoário, mas era assim. Depois eu fiquei sabendo que é uma coisa quase invisível. E eu era filhote disso. Então, gente, ele tinha os motivos dele, que a gente vai ouvir, mas eu também tinha os meus motivos para sentir aquilo tudo. E isso foram 7 anos. E quando ele me colocava para fazer coisas que eu não dominava, com um único objetivo, de eu ir lá e me frustrar, e o cliente se frustrar, ou os outros meus colegas verem o quanto que eu não era boa. E ele sempre me colocava para fazer coisas que eu não dominava, sempre. Não tinha necessariamente um treinamento prévio, ou não tinha eu não sabia, né, aquilo de nada, nunca tinha feito nada daquelas coisas que ele mandava fazer. E aí, por acidente, eu me destacava. Por acidente, porque eu ia muito humilhada, eu ia com cara inchada de tanto chorar. Carla, eu tô lembrando de uma coisa agora aqui, que teve um dia que ele pediu para eu fazer uma caminhada, a mais longa de todas, que seria a caminhada dele, era responsabilidade dele, aquele grupo de pessoas, não era minha, eu tinha um outro grupo, e ele repentinamente mandou eu ir. Justamente no dia seguinte que eu tinha tirado o tampão do meu dedão, ajudando uma criança, um cliente, e eu me acidentei e o meu pé ficou sem a tampa. E eu fui fazer a caminhada e voltei com um tênis cheio de sangue. Aquilo parece um filme de terror, parece uma coisa assim, que não dá para imaginar que isso acontece, né, nos tempos atuais. E sim, mais de escravidão, essas coisas. E eu não tinha forças, eu não tinha conhecimento para saber que aquilo que estava acontecendo era nocivo para mim. Eu chorava chorava de dor e chorava da impotência, mas eu não conseguia me defender daquilo. Eu não conseguia, sabe? Eu não sabia o que fazer.
a não ser obedecê-lo. Tudo que ele mandava eu fazia. Me sentia muito vítima, muito, muito, muito vítima daquela situação. E quando aconteceu que eu me formei em fisioterapia, meu plano principal era sair da empresa. Eu não aguentava mais, eu falava isso para todo mundo. Meu objetivo aqui, de aguentar o que eu estou aguentando, é me formar e ir embora. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma carência afetiva masculina, porque eu não fui criada pelo meu pai. Então, aquela figura dele ficava um pouco confusa em mim. Eu não sabia se aquilo era um ataque ou se era proteção. Então, era uma grande confusão dentro da minha cabeça. E foi essa grande confusão que me fez suportar até eu me formar. E quando eu estava prestes a ir embora, toda a minha capacidade de superação, de ficar de pé, até mesmo de fazer essas transformações no meu profissional, mas tudo inconsciente, eu não sabia que quando ele mandava eu fazer alguma coisa que eu não sabia, eu estava fazendo bem feito, eu não sabia, eu não tinha nenhum feedback, muito menos dele. Surpreendentemente, eu fui convidada a ser gerente dele, gerente do meu gerente. Aquilo foi muito impactante para mim, porque era totalmente ao contrário do meu objetivo principal, que era sair da empresa. Foi muito mais impactante para ele, por causa do jeito que ele funcionava, do jeito que a cabeça dele funcionava. E ele falou que foi uma grande injustiça, porque ele era o meu chefe, se eu era boa por causa dele, e não por minha causa, e não por autonomia. E parte do que ele falou é verdade, porque eu não tinha autonomia nenhuma, a não ser acreditar que eu era incapaz, impotente, insuficiente e muito ruim e que eu quero sair daqui. E quando ele falou para mim, né, que o que você quer que eu faça, que horas que eu chego, o que você quer que eu fale, com muita ironia, eu falei, cara, eu quero que você chegue na hora que você quiser, saia na hora que você quiser, faça o que você quiser. E eu vou te dar uma dica, não pede demissão, porque eu acho que é isso que eles estão pedindo, que eles estão esperando que você faça. Então, não, né, faz o que você quiser. Então, eu fiz com ele, acho que eu não fiz nada, eu não fiz um terço, aliás, eu não fiz e foi nada, né? Nem comando eu coloquei. E porque eu estava me sentindo muito mal. Eu estava me sentindo culpada daquela situação. Enquanto minhas colegas de trabalho estavam soltando fogos, porque elas sabiam que a relação dele comigo era muito mais doente, né? Muito mais patológica do que a relação dele com todo mundo. Tinha uma padronização, mas comigo tinha um negócio mais maior, porque talvez eu tinha essa característica maior também da submissão e da vitimização. Quando ele foi demitido, por incrível que pareça, ao invés de eu me sentir aliviada, agora é a vida que segue, agora eu vou fazer o meu trabalho, agora eu vou assumir o meu lugar, mais confortável do que antes, eu comecei a entrar numa grande tristeza e eu chorei muito durante uma semana, eu acho. E aí minhas amigas, minhas colegas, minhas funcionárias agora, deixaram de ser minhas colegas e agora eram minhas funcionárias, elas falavam, Gi, eu não sei, eu acho que você não está entendendo nada do que aconteceu nesses 7 anos, cara. Você foi muito humilhada e agora, sabe, falaram até que Deus é que me, né, os humilhados serão exaltados, falaram de Deus para mim, mas aquilo tudo não entrava na minha cabeça. Eu não entendia nada do que elas falavam, eu só queria ter ainda contato e estava com muita compaixão dele, porque eu sabia o quanto que aquilo estava sendo dolorido e principalmente ele indo embora. E eu lembro agora também de assédio moral nas empresas. Por que aquele funcionário fica tantos anos recebendo um assédio moral, independente do tipo de perfil daquele patrão, daquele chefe? Essa história acabou muito bonita, graças a Deus, porque eu fui, né, crescendo, fui tomando esse corpo, eu fui tornando a minha equipe muito coesa, muito, muito unida.
Eu fiz tudo ao contrário do que fizeram comigo, até demais. Eu era acusada pelos donos da empresa que eu era muito mais para o lado do funcionário do que para o lado da empresa. E, na verdade, eu fazia aquilo porque eu estava fazendo o que eu gostaria de ter um dia, de ter recebido um dia de alguém. Então, era muito visceral, era muito natural o meu comportamento. E era inconsciente também, que eu estava priorizando mais o funcionário do que a empresa. Então, eu fui de 8 a 80. O ideal é que a gente consiga encontrar o caminho do meio, sempre. Eu acredito que até o final dessa palestra, você encontre o seu caminho do meio. Muito bacana, Gisele, ouvir aí a sua colocação, trazer a sua história, a sua experiência de vida, que com certeza pode conectar com muitas pessoas, né, que estejam passando ou que já passaram como você superou, e sem consciência nenhuma, né, na verdade você não tinha ideia do que estava por trás. Depois de um certo tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai tomando conhecimento, como esse próprio congresso pode trazer muito conhecimento, né? De alguma forma você tomou conhecimento antes que esse seu chefe tinha esse transtorno, né? Essa personalidade narcisista, e a gente espera que essas nossas conversas sirvam para isso, né? Para despertar nas pessoas esse conhecimento, para que todas nós possamos de alguma forma saber lidar, né, com essas situações, para que a gente possa se proteger, né, saber como sair de uma relação, ou até ter uma relação saudável, humanizada, que é vamos dizer assim, a pergunta que não quer calar, o título da nossa palestra. Eu queria que você comentasse um pouco, diante do que você trouxe, que foi a sua experiência, né? Como você acha, se é possível realmente, se é viável, ter relações de networking, relações profissionais humanizadas com pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista. Vamos falar sobre isso, Gisele? Porque eu acho que esse tema, com certeza, chamou a atenção de muitas pessoas, e a gente pode agora começar a entrar realmente no foco, né, no cerne da nossa palestra aqui, que é falar sobre isso, como humanizar essa relação, como é possível. Inevitavelmente, com a sua pergunta, eu lembrei de novo da minha história, porque a minha resposta principal é que é possível sim, eu sou a prova disso, né? Não importa se que caminho que eu percorri para poder chegar no resultado final que eu cheguei, sabe? Era o caminho que eu era capaz, foi o caminho que o meu script de vida, as minhas experiências, a minha capacidade neurológica e até mesmo aqui do meu coração, das minhas emoções, deram conta disso, de fazer desse jeito que eu contei para vocês, de, de conviver com esse chefe narcisista, só que me prejudicando, onde eu, de fato, acreditava nas coisas que ele falava. Mas o resultado final, que foi a convivência, me trouxe um benefício que eu não tinha noção do que estava acontecendo. Então, o que eu quero responder para você é que não precisa ficar nesse extremo que eu dei o exemplo. Esse exemplo que eu dei para vocês não é um exemplo de como se deve se comportar. Mas o exemplo principal é o resultado final. É de você conseguir, sim, sobreviver e conviver. E isso independe da mudança ou da conscientização ou do tratamento desse narcisista. Porque isso cabe a ele. Isso é de responsabilidade dele. Talvez ele morra assim. Talvez ele piore, inclusive. E os resultados dessa piora dele é que vão ser, talvez, sinalizações de que ele precisa pedir ajuda ou não. Porque se ele estiver num estado de inconsciência, ele não vai nem perceber as consequências ruins, a não ser que um dia ele fique sozinho numa ilha, sem a plateia. E ele precisa da plateia. Ele precisa de pessoas em torno dele para que reforce essa autovalorização exacerbada. E se, por um acaso, ele perde a linha e ele fica totalmente sozinho no mundo,
como que ele vai continuar sendo narcisista sem voltar a atenção de pessoas para si? Onde que estão as pessoas? Peraí, eu tô sozinho. Eu preciso de pessoas para continuar aqui no meu padrão de sobrevivência. Porque ele acredita que isso é bom. Quem somos nós para duvidar dessa percepção dele com ele mesmo, ok? E vai estar muito mais a responsabilidade, na minha opinião, dessa possível convivência humanizada, dessa possibilidade de estar perto dele, essa responsabilidade maior está em você que se relaciona com ele, e não dele que se relaciona com você. A não ser que ele perceba que está se prejudicando com isso. Depende muito, vai depender muito da sua maneira de você se relacionar com as suas questões. Isso é muito interessante, Gisele, porque, como você mesma trouxe, né? As pessoas que têm esse transtorno de personalidade, que na verdade é um transtorno mental, é uma doença, elas normalmente, nos casos que a gente conhece, na literatura que a gente acessa, a gente percebe que essas pessoas elas não têm a menor consciência de que elas têm esse transtorno, né? Elas não. Por isso que é difícil também conseguir até influenciar, ajudar de alguma forma essas pessoas para que elas possam procurar um tratamento, porque elas acham que não tem nada de errado com elas, né? Essa história mostra muito o quanto essas pessoas, elas escolhem alvos, né? Não é qualquer um que é alvo de pessoas com transtorno, né? De personalidade narcisista. Nem todos nós vamos nos encaixar nesse perfil que ele busca, né? Então, pelo que você falou, a gente que seria uma potencial vítima, a gente ter essa noção de que não é pessoal, ele não está escolhendo você porque é você, mas porque você, de alguma forma, está demonstrando uma característica, né? Você está trazendo para essa relação aquele enquadramento, é como se fosse chave e fechadura mesmo, né? Ele está procurando alguém que possa acreditar, né? Todo esse ego, toda essa autoimagem que ele constrói, e que não se defenda, uma pessoa que não consiga, né, se posicionar, reagir, enfim, tem uma série aí de características, né, que a gente sabe que a vítima, por algum motivo, desdobra, e a pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, ela vai lá e encaixa, né? Justamente essa é a questão. Então, quando a vítima percebe que não é com ela, é com ele, a questão é com ele, a doença, o transtorno é dele. E o quanto a gente precisa ter autoconhecimento para a gente se blindar disso, né? Se blindar. E eu acho que é bem por aí essa coisa da humanização da relação. É quando você respeita que aquilo ali é um estado que a pessoa desenvolveu, que é um estado patológico de doença, e o quanto você tem que se preservar para que você não fique doente também. Isso. E para isso acontecer, eu até aproveito a oportunidade dessa palestra e pergunto para você que está assistindo. Se eu te perguntar quem é você, você sabe? Ou você vai me contar só aquilo que você acha que eu vou gostar de ouvir de você? Ou você vai me contar só aquilo que você acredita que a sociedade aceita melhor? Você sabe quais são os gatilhos positivos e negativos que te provocam uma sensação? Você sabe qual é o teu tendão de Aquiles emocional e comportamental? Se você sabe de tudo isso, por causa da sua vivência, da sua escolha de autoconhecimento, porque você se trata, porque você é uma pessoa que cuida muito da sua cabeça, você se cuida demais e você sabe responder tudo isso. Então, você está habilitado ou vacinado ou blindado, como a Carla falou, para ter, sim, uma relação humanizada com qualquer pessoa e principalmente com esse perfil que a gente está falando aqui. Agora, se você respondeu não para alguma coisa que eu falei,
esse narcisista vai despertar em você, como despertava em mim, ainda mais aquela minha fraqueza. Eu iniciei falando para vocês que eu tinha a natureza do meu comportamento submisso, por causa da minha história. Aos 7 anos eu fui abusada sexualmente, aos 12 também, e aí, pela mesma pessoa e tal. E meus pais eram separados, eu não tive a figura masculina presente. Eu tenho tantas, o fundo ali do iceberg, para poder ser submissa, ser esse encaixe. Se eu soubesse do meu valor, como as minhas amigas já sabiam do valor delas, ele não se atrevia com elas, não. Ele até tentava, ele até falava, ele até se vangloriava e diminuía elas. Mas elas não se deixavam se abater ou não ficavam chorando igual a mim. Era totalmente diferente. E elas percebiam que era comigo. Por que que era comigo? Não era absolutamente o tamanho ideal para aquele encaixe, para aquele vazio, né? Eu encaixava direitinho. E quando eu comecei a saber do meu valor, a ter o autoconhecimento, a fazer todo esse caminho que eu fiz por minha causa, porque eu não fiz só isso, foram muitas outras coisas, foram outros muitos narcisistas que apareceram e abusadores que apareceram na minha vida, e independente desse tipo de pessoas, essa pessoa aqui que eu estou dando exemplo precisa ser sempre a mesma, uma presa, precisa ser vítima, precisa se sentir fraca e impotente. Busquem trabalhar isso dentro de vocês. Não precisa ser perfeita. Não precisa ser a Mulher Maravilha. A humanização é justamente o contrário. É você aceitar a sua fragilidade e usá-la a seu favor como fortaleza. Se eu fosse vítima, porém eu aprendesse alguma coisa com aquela vitimização, com aquela fragilidade e colocasse aquilo para ser minha fortaleza, gente, seria maravilhoso. Eu acho que também ele não se meteria comigo, então eu não seria uma pessoa ideal para ele. Mas não, quanto mais vítima eu me sentia, mais eu me afundava, mais eu deixava, mais eu permitia, porque tinha essa confusão. Ele está me protegendo? Ou ele está me atacando? Eu tinha essa confusão, e essa responsabilidade do que eu sentia era minha. O que você sente é sua responsabilidade, não é do outro. Se eu te faço muito bem agora com essa palestra, falando isso, e talvez até entendendo o que você está sentindo, porque eu também senti, aí você vai falar, nossa, Gisele, cara, a Carla, nossa, e quando a Carla fala, então, nossa, eu preciso ouvir essas duas pessoas aqui várias vezes no meu dia, para o meu dia ficar melhor e leve. Não, porque o que você sentiu através do nosso estímulo, já estava aí dentro. O que você sentiu de bom já estava aí dentro. Nós fomos apenas gatilhos positivos. E o que você sente de ruim através desse chefe, através desse comportamento patológico, também já estava aí dentro. Essa autorresponsabilidade, né, Gisele, da gente assumir o que a gente tem dentro, o que a gente isso é super importante, que é pra gente, no seu caso, né, você trouxe toda esse seu autoconhecimento de uma história de infância, da ausência do pai, essa projeção toda que você fez através de uma relação que era abusiva, e que quando a gente começa a fazer essas relações, como você falou, né, olhar para o fundo do iceberg, as coisas vão fazendo sentido, e tudo isso vai libertando a gente. Eu acho que a palavra aqui é libertação, quando você começa, essas fichinhas vão caindo e a gente vai percebendo o porquê das coisas, o para que isso está aqui na minha vida, para que essa pessoa veio, e no final de tudo, de toda a história, eu vejo que sempre a gente sai melhor, né? Mais fortalecida, um aprendizado que a gente traz, né? Até nesses momentos ruins, desafios da vida, mas que de alguma forma vem fortalecer a gente, a nossa história e fazer essa transformação para que a gente seja hoje fruto de tudo aquilo que a gente viveu, as coisas boas, as coisas não tão boas, né? Então hoje a Gisele que está aí, ela foi construída com
Essa história e outras, né? Porque aí com certeza muita história para contar, né, Gisele? São mais de 40 anos, você e eu, então a gente tem uma construção aí muito positiva de muitas coisas que a gente veio aprendendo ao longo da vida. Eu queria te perguntar, Gisele, quais são as possíveis causas, assim, na sua opinião, no seu olhar, para uma pessoa desenvolver esse transtorno de personalidade narcisista, né? Você acha que esse desenvolvimento tem a ver também com o ambiente de trabalho, que isso pode ser um gatilho, aquele meio que a pessoa frequenta, ela pode ter uma predisposição e aquele ambiente de trabalho ali ser um gatilho para que a pessoa desenvolva o transtorno ou até mesmo fique mais aparente, mais visível? O que você acha? Como que você vê? É muito boa a sua pergunta, porque você me pediu. Olha o que você falou para mim, olha essa pergunta. Você falou para mim, Gisele, qual é o fundo do iceberg do narcisista? Qual é o que está aqui embaixo para ter esse resultado? Aí, em seguida, você falou para mim, Gisele, esse narcisista pode surgir através de um ambiente de trabalho, ou seja, a ponta pode se encontrar com a ponta também, ou seja, a causa pode estar aqui na ponta, aqui, foi isso que você me perguntou. E eu te respondo que tudo está aqui, a causa está aqui. Então, se eu tenho um narcisista que começou a desencadear o narcisista porque ele foi humilhado na fase, igual a mim, por exemplo, eu vou lá, sou humilhada e me transformo numa narcisista, vamos supor, né? Isso pode acontecer se tiver o encaixe do fundo do iceberg, das profundezas da minha pessoa, da minha história. Então, se tiver esse encaixe, pode sim ser um gatilho para a pessoa passar a ser. Eu fui muito humilhada nesse trabalho, agora eu vou para outro trabalho, então agora eu sou chefe e eu vou também fazer a mesma coisa. Eu vou voltar essa atenção para mim o tempo todo e deixar que as pessoas que estejam à volta se sintam insuficientes ou inferiores a esse suprassumo nessa pessoa que é maravilhosa, que ela é a primeira a falar que ela é maravilhosa. A causa principal, tanto a pessoa já vir com essa construção narcisista desde pequeno ou passar a ter na fase adulta, pode sim estar ligado ao jeito que ele foi criado, ao jeito que ele recebeu amor, ou que ele entendeu que ele não recebeu amor suficiente, ou que ele entenda que foi desprotegido ou super protegido. Os dois vão chegar no mesmo lugar, ok? Que é essa necessidade de autoafirmação constante e exacerbada. E também pode acontecer de mães que comparam inconscientemente, né, gente? A gente não está aqui falando mal de mãe nenhuma. Se você está lembrando da sua mãe, a culpa é dela. Não, a culpa não é dela. E a culpa não é de ninguém. É porque todos nós vamos passar por situações difíceis ou boas e vamos ter conclusões, vamos resolver da maneira que a gente entende que nós somos recompensados e que dá certo. Então, se eu me sentir recompensado na primeira vez que eu experimentei essa coisa de ser ovacionado por pessoas, eu gostei disso. Eu gostei disso. E ainda mais eu provoco que isso aconteça com frequência. Recompensa. Então eu quero. Porque a vítima também é vítima por recompensa. As pessoas vão olhar para ela com piedade, as pessoas vão fazer por ela aquilo que ela pode fazer por ela sozinha, mas alguém vai fazer por piedade. Isso também é recompensa. E aí você vai alimentando comportamentos inúmeros, né? Isso aqui eu não estou falando só disso, é qualquer comportamento. Mas exatamente do narcisista, ele pode ter passado por uma infância que a mãe comparou muito ele com outras crianças. Ou a professora comparou ele com os alunos, que ele não era bom o suficiente, porque todo mundo é bom, menos você. Todo mundo é muito legal, menos você. E vai construindo essa frustração, vai construindo essa impotência e principalmente a palavra-chave. A palavra-chave do narcisista é a desvalorização.
Então, se eu me sinto desvalorizado toda a minha vida, desde o início da minha vida, eu me sinto desvalorizado porque ninguém me dá atenção, ou eu me sinto desvalorizado porque minha mãe faz tudo por mim, que é a superproteção, eu não tenho valor. Eu só tenho valor se a minha mãe estiver do meu lado. Ou eu não tenho atenção porque eu não tenho valor. São 8 e 80 chegando no mesmo lugar. Pode sim isso tudo ir crescendo dentro da pessoa e a pessoa não saber lidar. E quando ela se torna adulta e passa por uma experiência de extrema desvalorização, ela, como um computador, ela acessa a desvalorização inicial lá de trás e o cérebro vai querer fazer o quê? Eu vou resolver isso. Como que resolve uma desvalorização na base da porrada? É fazendo autoconhecimento. Eu vou, por acaso, saber, se eu agora eu sei que eu fui muito desvalorizada e não lembrei disso, agora eu vou me tratar. É todo mundo que faz isso, não é? A minoria das pessoas é que tem essa humildade, que tem essa coragem de procurar ajuda, de buscar ajuda. Os meus pacientes que eu atendo online, ou que eu atendo individualmente, online ou presencial, essas pessoas que me procuram para se tratarem, Carla, acredite se quiser, a maioria fala para mim o seguinte: tem 2 anos que eu quero vir aqui, tem 1 ano que eu quero vir aqui. Eu já sei que eu já fui indicada para você por 6 pessoas diferentes de ambientes diferentes da minha vida. Mas eu não vinha porque eu achava que não era a hora. Que o problema não era eu, era o meu marido. O problema não era eu, era o meu trabalho. O problema não sou eu, é o meu filho. Ele que tem que ir para a Gisele. Que bom saber que a Gisele ajuda a pessoa a se ajudar, mas eu não preciso. Então ninguém vai fazer isso. Qual é a solução mais rápida para o narcisista, para se tornar narcisista diante de uma extrema desvalorização? Focar nele. O foco, gente, é ele. O foco do meu chefe não era eu. Não era perseguição, como eu falei antes. Era a sensação que a gente tinha. Que eu tinha, que as minhas amigas tinham, que ele me perseguia. Mas não era. O foco era ele. E se o foco era ele e tem uma pessoa que aparece mais do que ele, o que vai acontecer? Ele vai fazer alguma coisa para me diminuir, para me desvalorizar, tanto quanto ele já se sente desvalorizado. Ele já se sentia desvalorizado quando me olhava e falava: meu Deus, eu não ensinei ela a fazer isso. Eu coloquei ela numa grande cilada e ela se destacou. Não é possível. A próxima vez eu vou botar ela para fazer uma coisa que ela não sabe mesmo, que aí sim ela vai sentir o que eu sinto. Ela vai sentir o que um dia eu senti. E no caso do meu ex-chefe, eu conheci a vida dele, né? Um pouco. E no caso dele, ele foi super protegido. Ele tinha um problema fisiológico, neurológico. Ele tinha um problema que a mãe e a família ficavam muito, assim, protegendo ele porque ele podia passar mal de repente, porque desde pequenininho ele foi colocado nessa redoma, né? Então, era muito complicado ele conviver com essa independência da vida, como ela era. Ele precisava desse olhar, replicando o olhar da mãe dele, replicando o olhar da família. E como é que ele fazia isso? Sendo o centro, sendo o mais importante. Então, não se preocupem, não se sintam perseguidos ou vitimizados ou qualquer coisa. Um problema dele mesmo, o foco é ele, não é você. Você só vai ser, digamos, o mais humilhado, digamos assim, como eu fui lá, eu fui eleita, se você tiver a falta da autorresponsabilidade, a falta do Na autoconhecimento. verdade, se a pessoa se conectar com a humilhação, se a pessoa se conectar e tiver uma história, tiver essas emoções, né, que tem a humilhação dentro de si, ela se sente dessa forma, né? É comigo, ela leva para o pessoal. Né? Por Sim, quê? Porque conectou, né? Tá naquela mesma vibração. Na verdade, os dois têm a mesma vibração, só que um ataca, o outro defende, né? São posições diferentes. Mas isso que você trouxe, assim, é maravilhoso, sabe, Gisele? Assim, eu acho muito lindo.
como que a gente pode olhar para essa relação de uma forma humanizada, tirando esse olhar do pessoal, né? Não é com você, é com ele mesmo. Isso é uma patologia. A pessoa realmente precisa de ajuda, precisa se tratar, se cuidar. Não necessariamente ela vai fazer isso por ela, porque ela não tem essa consciência. Então, assim, a gente está falando de um contexto assim bastante complexo, né? Cada caso é um caso, existem milhares de formas, né? Desse transtorno narcisista se materializar em relações, né, sejam de trabalho ou fora de trabalho. E a gente sabe, quando a gente começa a conhecer os casos, né, cada pessoa que a gente conversa que já teve algum tipo de relacionamento com uma pessoa com esse tipo de transtorno, vai falar de uma situação diferente, porque ela viveu uma coisa, você outra, enfim, a gente não está comparando as experiências, mas tirando esses detalhes, né, e olhando para o cerne da questão. O cerne da questão é que a gente está falando de uma patologia que a gente vai encontrar no relacionamento afetivo, a gente vai encontrar no relacionamento familiar, seja o seu pai, ou sua mãe, seja o seu filho, todo mundo aqui pode estar, de alguma forma, com essa predisposição, né? Como você falou, tendo as causas passadas, mas a gente não sabe qual é a consequência disso, né, na fase adulta. Então, realmente, tudo isso é muito... tem a ver com o nosso propósito do Congresso, é conscientização. Não é o que é bom, não é o que é ruim, não é o que é certo, não é o que é errado, mas é o que é de fato, é o que acontece. A gente está falando de fatos, a gente está falando de causas prováveis, né? E trazer essa conscientização é o nosso papel aqui. Então, estou achando muito interessante esse nosso papo, Gisele. E eu queria que você também trouxesse, assim como próximo despertar para as pessoas, que é, com certeza, algo que as pessoas gostariam de ouvir, né? Eu tenho essa curiosidade e, com certeza, o seu olhar vai agregar muito. Como que eu posso lidar com as pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista quando elas estão em posição de poder? Então, no seu caso, né? Você deu o seu caso. Eu tenho um chefe que é assim, às vezes você pode ter um cliente que é assim, né? E a gente tem dificuldade de lidar com eles, com essas pessoas. Por quê? Como é que você vai... Você depende do cliente, né? Vamos dizer, o cliente paga ali a sua conta. Você precisa fazer o seu serviço, vender o seu produto para ele. Pode ser um chefe hierarquicamente superior a você ou muito superior. Você pode ter um diretor, alguém que de repente você nem acessa diretamente a pessoa. Mas existe toda uma cultura que ela vai disseminando, né? Porque em cargos de chefia, as pessoas que têm esse transtorno, elas criam esse ambiente, né? Algumas pessoas vão se conectar, como você trouxe, outras pessoas vão passar batidas, não vão se conectar. Mas como que a gente consegue lidar com isso? Se você meio que depende dessas pessoas para você, né, levar o seu trabalho adiante, para você ser promovido, para você ter uma carreira, para você se desenvolver profissionalmente. O que você acha? Qual é o seu olhar sobre isso, Gisele? Eu posso responder duas coisas nessa única. Eu quero responder como que a gente faz para lidar com o chefe narcisista e como também a gente pode se relacionar com um funcionário narcisista. A gente pode falar sobre essas duas coisas? Claro, Gisele, você fica à vontade. Somos aqui, né, um conteúdo compartilhado. Porque é muito semelhante a forma de tratar, mas, assim, o que acontecia? Como que eu vou lidar com uma pessoa dessa que tem uma patologia, sendo que eu não sou formada em psicologia, muito menos em psiquiatria? Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou lidar com isso ou ter que aturar isso? Tanto do meu funcionário, que tudo bem, ele vende muito, mas, poxa, conviver com o narcisismo dele eu não quero. Eu só quero a parte boa que ele me traz para a minha empresa, que é vender bastante. E como que eu vou conviver com esse chefe que está despertando em mim sensações que eu estou até despertando síndrome do pânico, de tanto que ele me humilha, está despertando doenças em mim, está sendo gatilho de coisas de sofrimento. Depressão, né? Bastante comum a pessoa. Muito comum. Eu acredito que eu tenha sido uma pessoa depressiva na época, mas eu não sabia, né? Eu só chorava. Eu só sabia que eu chorava porque eu era fraca, eu achava que eu era fraca. Eu não sabia que eu poderia estar num processo de depressão. Não sabia. Ou de ansiedade. Quando ele se aproximava de mim, eu ficava
quase que sem ar. Eu tinha sensações físicas, fisiológicas, quando ele se aproximava de mim. Então, vamos lá. Pra que, Carla, eu quero conviver com esse tipo de pessoa? Eu vou pedir demissão, ou então eu vou demitir essa pessoa. Ou uma coisa ou outra. E eu quero falar para vocês que é possível sim, quando você em primeiro lugar, consegue saber quais são os seus gatilhos, como eu falei anteriormente. Se você se conhece, se você sabe o que como é o teu funcionamento físico e emocional, se você sabe os seus sinais e sintomas de como que o teu comportamento, como que você na verdade, aí sim você está ganhando um passe, né, de convívio com essas duas pessoas. Mas a gente pode usar um pouquinho do óbvio. Se eu estou lidando com uma pessoa que se sente extremamente desvalorizada, eu posso fazer o contrário. Qual seria o remédio de uma pessoa que se sente muito desvalorizada? E se eu quero ter uma boa convivência com essa pessoa? Eu vou ser honesta e posso frequentemente, ou de vez em quando, ou de várias maneiras diferentes, eu reforçar o real valor dela. Eu aqui estou falando uma coisa que eu estou falando sobre a honestidade. Por que que existe a desonestidade? É quando eu sou funcionário, já captei o meu chefe, já entendi como é o funcionamento dele e vou tirar proveito disso. Eu quero ser promovido narcisista. Então, qual vai ser o meu caminho? Puxa São os saco. famosos. São Esse perfil a gente vê de monte também, né? Não precisa você ter um chefe narcisista ou uma chefe narcisista para você agir assim, né? Isso aí já é até do ser humano ter esse comportamento também para ganhar alguma coisa em troca, né? Mas para o narcisista, você concorda comigo que é maravilhoso? Sim, é ideal, né? Para um chefe mais equilibrado emocionalmente, um puxa-saco vai ser identificado e ele não vai vai dar importância nenhuma para o que ele está falando. Tá, fala. Legal, obrigado. Vai, me fala o que você quer. Ele não vai nem ouvir o que ele tem para elogiar, para falar. Agora, o chefe narcisista, não. Ele vai, poxa, senta aí, fala aí o que mais você acha de mim. Você está gostando do nosso trabalho? Está gostando do que eu fiz? Você viu o que eu fiz para vocês? Nossa, me fala. E ele vai falar, porque ele quer um proveito, ele quer tirar proveito daquilo. Mas o que eu estou falando de forma honesta, se você quer se relacionar de uma forma saudável com essa pessoa, pode sim valorizá-la, mas com honestidade. Mas porque você está sentindo vontade de fazer. E que seja uma coisa de verdade, verdadeira, que ele faça. E não algo criado e fantasiado por um puxa-saco, por exemplo. Não é? Uhum. E claro, lembra o passo a passo. Primeiro, identificar quais são seus gatilhos, para você não cair nas ciladas. Você ter o autoconhecimento e autorresponsabilidade e você falar a língua dele. É como se a gente estivesse falando com uma pessoa que está falando inglês e você fala francês. Como é que vai rolar a comunicação? Se ele é narcisista, fala a língua dele. Mas não por falsidade, mas fala por honestidade. Fala a língua dele. Que ele vai conseguir ter um bom diálogo com você e você com ele. Agora vamos ao contrário. Um funcionário narcisista. Esse funcionário narcisista, ele vai ter sempre a necessidade constante de ser também o centro. O centro entre os que estão em volta no mesmo nível, fazendo a mesma coisa que ele. E também, se ele for um funcionário que ainda tenha mais um subordinado, ele vai fazer a mesma coisa. Mas o funcionário em relação ao chefe, que é narcisista, o que ele vai querer fazer? Qual vai ser o comportamento dele? Ele vai querer se destacar diante dos colegas. Ele vai até mesmo burlar o merecimento daquela função. Ele vai pedir para o colega fazer uma coisa e ele vai pegar aquela coisa que o colega fez e vai entregar para o chefe com a assinatura dele. Eu é que fiz.
Isso é típico, né? Olha, Característica típica. Tanto de levar os louros, quanto de botar culpa também. sim, sim, Né? eu que Quando der errado, não fui eu, foi o fulano. eu não mereço punição por uma coisa que eu não fiz. Imagina, eu não fiz. Porque, ou então, eu só fiz dessa maneira porque eu recebi a comunicação errada do meu colega. Por isso é que eu fiz. Você faria o quê se você recebesse errada a situação? Porque equipe é equipe. Um erra, todos como um dominó vão ser prejudicados. Aliás, a empresa vai ser prejudicada. O meu erro, ou o erro do meu colega, precisa ser interpretado como vamos resolver. Vamos todos resolver. Se você não foi capaz, por alguma falta de conhecimento, eu tenho esse conhecimento para te dar. Porque se eu te ajudo a você fazer um bom trabalho ali no seu setor, eu vou estar ajudando o todo, eu vou estar ajudando a empresa, eu vou estar me ajudando, inclusive. Porque aquele funcionamento sendo bem sucedido, vai chegar em mim uma situação muito melhor. E eu vou ser Uhum, beneficiado também. Então, uhum. infelizmente, todo mundo que trabalha numa grande empresa e que tem essa coisa do crescimento, né, do faxineiro Carreira, de promoção. carreira, essas coisas assim, é muito possível. Se a pessoa se identifica com esse ambiente, se é um ambiente onde ele se encaixa perfeitamente e gosta e deseja e almeja, e que não tem problema nenhum você almejar, ter ambição, você não tem problema nenhum você querer crescer, nenhum problema. Mas, infelizmente, o narcisista vai fazer de tudo para ser o centro. E de tudo é tudo mesmo. E para chegar É no topo, tudo. né? Porque tem essa coisa da vaidade, de você não ver os riscos, de você não ver barreiras, porque você acha que você, né, consegue chegar em qualquer lugar. Muito pior do que um chefe narcisista, na minha opinião, é um funcionário narcisista. A possibilidade dele fazer mal para muito mais pessoas, para poder conseguir aquilo que ele quer, é muito maior. Uhum. Porque Agora, um chefe. dissemina ali aquele ambiente tóxico, né? Acaba É, fazendo todo um clima ali organizacional que pode desestruturar todas as estratégias que viriam, né, de cima para baixo, não desce, né? A estratégia ela meio que se perde ali. E agora, se eu realmente isso sou um acontece. chefe, agora se eu sou um chefe, eu não sou nada, não tenho nenhum diagnóstico, eu sou um chefe aí, meio que mediano, e eu tenho uma equipe, um é narcisista. Sabe qual é a possibilidade dessa pessoa, dessa situação? Esse funcionário burlar para pegar o seu lugar. Ah, sim. Ele vai Isso é querer o seu comum. lugar de qualquer jeito, ele vai lutar, ele vai, nossa, Usar fazer todas as muita coisa, armas para conseguir tudo que chegar ele lá. puder para falar com o chefe do chefe que ele é melhor do que o chefe, sabe? Uhum. Então, assim, esse funcionário que é narcisista, e eu sou o chefe desse narcisista, e eu percebo que por ele ser narcisista, por ele ter essa característica que é patológica, que a gente está aqui toda hora falando que é patológica, então não existe o vilão e o mocinho. É uma patologia, uma doença. Esse chefe pode sim, até mesmo gostar desse perfil, desse funcionário, porque ele tem uma produtividade muito maior, porque ele vende muito mais do que os outros. Uhum. Ele traz mais resultados na minha empresa. Uhum. E eu quero mais é que ele seja do jeito que ele é. Até mais, eu quero mais é que ele piore, porque quanto mais ele for narcisista, mais ele vende. Estou achando ótimo. Uhum. Né? E eu acho que isso também não tem a honestidade que eu falei para gente, que eu falei para vocês sobre como lidar com o chefe. Não é honesto fazer isso, porque a pessoa Uhum. está se prejudicando, gente. Está Uhum. vendendo mais a custo de quê? A custo desse ambiente tóxico? Uhum. Vendendo mais a custo de até mesmo ele se fazendo mal, porque, gente, atrás de um narcisista tem muito sofrimento. Um narcisista sofre. E é tanto sofrimento que quando transborda, esse sofrimento encosta em você. Pode encostar em você. Pode ser o gatilho que você precisa para entrar numa depressão. Pode ser o gatilho que você precisa para entrar numa síndrome do pânico. E o culpado vai ser o narcisista, não vai ser você.
Isso é verdade. E aí, nesse contexto das relações humanizadas, nas relações com pessoas que têm o transtorno narcisista e que estão em posição de poder, eu penso também, Gisele, que um grande recurso que as empresas podem startar, e até já na verdade já trabalham de certa forma, mas eu acho que ainda é pouco, né? Eu presto serviço para empresas nessa área de saúde mental e bem-estar, então eu vejo o quanto as empresas ainda têm espaço para trazer mais e mais treinamentos e atividades, práticas relacionadas à inteligência emocional. Porque quando a gente tem, né, a inteligência emocional ativada em nós e a gente começa a olhar para todas essas competências, todas as capacidades humanas da inteligência emocional, de ter resiliência, de se adaptar a mudanças, de ter empatia, tudo isso que a gente está colocando até agora, né, todo esse contexto, todas as experiências, quando a gente fala de se relacionar com narcisistas no ambiente de trabalho, a inteligência emocional eu vejo que é um recurso assim brilhante para a gente se poupar, para a gente se defender, se proteger, para a gente perceber, né, o limite, a barreira mesmo, até onde vai o meu papel e até onde vai o papel do outro, porque quando a gente fala de relações abusivas, de uma forma geral, qualquer tipo de abuso, a gente meio que se mistura ali, né? A gente não sabe aonde termina a gente, onde começa o outro. E eu acho que é nesse momento que fica esse conflito, né? A gente não se enxerga diante do outro. E com a inteligência emocional, a gente consegue ver bem essa fronteira, né? Bom, até aqui eu posso ir, até aqui tá saudável para mim, até aqui eu tô me respeitando, eu tô cuidando de mim, daqui para lá não é mais minha responsabilidade, isso aqui é papel do outro, e a gente consegue enxergar melhor, se posicionar melhor e se proteger para que a gente não fique doente. Porque é uma relação que pode prejudicar muito, né? Os dois lados. Né? Como você falou, a pessoa que tem o transtorno sofre muito. E aí a outra pessoa, né, que está ali na relação, seja qual seja a relação, também sofre muito. Mas a gente sempre enxerga aquela relação, né, vilão e vítima. Quando, na verdade, se a gente for olhar tudo que a gente conversou até agora, todo mundo é vítima, né? Todo mundo acaba sendo vítima. Vítima até que chega a consciência. Exatamente, exatamente. Ser vítima tem a sua função. Uhum, Ser sim. vítima é uma coisa interessante. É o aprendizado, né? O aprendizado é você... Uhum. Se você estiver desperta, é um aprendizado. Vamos lá, esses óculos aqui que eu estou usando, para enxergar melhor aqui a tela que eu estou aqui vendo. Eu vivo assim, sem os óculos, mas eu começo a precisar usar, porque eu não consigo mais enxergar. Não estou conseguindo enxergar mais, as coisas estão muito borradas. Eu vou ler e as letras estão emboladas e tal. Mas eu fico convivendo com essa situação, eu fico convivendo com a possibilidade de lidar com esse borrão. Até que o borrão me torna uma situação prejudicial para mim. Eu paraliso porque eu não consigo ler, eu paraliso porque eu não consigo escrever, eu paraliso a minha vida. E, infelizmente, a gente só vai buscar ajuda quando a gente se sentir paralisado, quando a gente se sentir cego, de verdade. E esse extremo vai trazer ainda mais sofrimento para você, que está cego, e também para as pessoas que você está trombando na sua frente, por não estar enxergando. O ideal é que no primeiro sinal, primeira situação de gatilho que você tiver na sua vida, com as pessoas que lidam com você, e você fale, opa, eu estou vendo embaçado, eu vou procurar um oculista antes que esse grau aumente. E agora sim eu consigo enxergar melhor. Agora eu consigo enxergar até onde você pode vir até mim para não ser invasivo e até onde eu posso ir até você para eu não ser uma invasora. Até onde eu posso ouvir a sua crítica que não seja uma humilhação e sim seja uma crítica construtiva, porque eu, antes de ouvir essa crítica, eu sei realmente exatamente o meu valor. Eu sei exatamente a minha capacidade. E eu vou conseguir diferenciar a tua crítica construtiva para uma fala nociva e pejorativa, que seja muito ruim, que seja um abuso moral. Eu vou saber diferenciar, mas para isso,
cada um vai precisar usar os seus óculos, cada um vai precisar limpar as lentes dos seus óculos com frequência, de ter o espelhamento com frequência, buscar ajuda. Eu tenho atendido muitas pessoas de forma individual e online, pessoas que estão mudando, agora por causa da pandemia, as queixas da sociedade mudou muito. E as pessoas que estão chegando até a mim, coincidência ou não, então é muito parecida as queixas. Eu estou perdido na minha profissão. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Eu quero sair do que eu faço, eu quero fazer coisas novas. Eu quero mudar o que eu estou fazendo há anos aqui nesse lugar. Ou então eu não sei se eu quero continuar, porque eu já cheguei no topo, eu não tenho mais desafio. Muitas pessoas questionando sobre o seu trabalho. E agora eu falo para vocês, o nosso trabalho, gente, ele é só uma consequência do nosso autoconhecimento. Quando a gente muda, migra de uma área para outra, é porque você teve muita migração antes aqui dentro. Você mudou a tua postura, você mudou o jeito de você olhar para as pessoas, para o mundo, para você mesmo em primeiro lugar. Você mudou essa relação de você com você, que não é narcisismo isso, pelo contrário, é a capacidade de você fazer por você aquilo que você está buscando nos outros. Não precisa mais ficar querendo que as pessoas deem a atenção que você não recebeu lá atrás. Porque você, de fato, basta só mudar também os óculos para a tua história. Você recebeu tudo que o teu pai e tua mãe foram capazes de dar. Eu sei que é raso eu falar isso aqui tão rápido, mas numa sessão a gente, ou comigo ou com a Carla também faz esse tipo de atendimento individual, onde ajuda a pessoa a se ajudar, enfim, tem tantas pessoas maravilhosas que pode estar aí do seu lado e que você pode buscar ajuda para você se ajudar. Não importa, ninguém vai ser só esse tipo de abordagem que é o correto. Não! É a abordagem, é a linguagem, é a personalidade daquela pessoa que está ali oferecendo ajuda que vai se encaixar com você. Essa é a pessoa certa. Então, gente, se abram para vocês de forma muito amorosa e façam por vocês aquilo que vocês inconscientemente estão buscando do seu chefe, buscando da sociedade. É muito corajoso você colocar o óculos, é muito corajoso você se olhar no espelho, é muito corajoso. A Carla está fazendo esse trabalho que ela está fazendo. Ela está levando para as empresas essa conscientização de que o trabalho não pode ser só ganhar grana. O trabalho não pode ser um lugar que eu preciso me sentindo valendo a pena só se eu estiver suando, só se eu estiver me consumindo. Aí sim eu valorizo o dinheiro que eu vou receber. Eu já fui assim. A Carla já também, foi assim. Gisele, já fui assim, já passei Carla... por esse modus operandi, né? Da minha história, inclusive, até entrando, pegando esse gancho do que você trouxe, né? Que o meu propósito mudou a minha vida totalmente. De 2 anos para cá, eu mudei totalmente a minha visão com relação a trabalho, com as coisas que eu faço. E agora, eu até vou compartilhar com você, na sequência aqui da nossa conversa, Gisele, eu estou escrevendo um e-book. Na verdade, eu já escrevi esse e-book e eu estou cortando ele em capítulos, né, em artigos menores, e aos pouquinhos eu vou publicando lá pelo LinkedIn, que é por onde eu atuo bastante, né, para falar sobre esses temas que a gente está trazendo aqui. E qual é o tema principal do que eu estou escrevendo? O sucesso depende do que você é, não do que você faz, né? Isso mesmo. E a gente tem uma crença de que o sucesso vem daquilo que a gente faz. Aí eu preciso ter essa função, esse cargo, eu preciso estar nessa empresa. A gente fica a vida inteira almejando uma coisa que a gente vai fazer que vai ser o sucesso, quando na verdade o sucesso é o que a gente é. A gente tem que ser o sucesso. Quando você é o sucesso, você põe a mão para fazer qualquer coisa, aquela coisa vai ter sucesso, porque naturalmente o sucesso vem de dentro, né? Vem da gente. Ao contrário, né? Você não vai ser um sucesso porque eu sou uma gerente de sucesso, então a Carla é um sucesso. Não, porque tudo passa. Um dia eu vou deixar de ser gerente, um dia eu vou deixar de ser tal cargo, tal função. E o que sobrou? O que ficou? Né? Essa história é muito interessante. Excelente, excelente, excelente. Eu quero agora complementar também. E você que está ouvindo essa frase impactante que a Carla acabou de falar, o sucesso
Você é um sucesso desde a sua concepção. Você deu certo desde a sua concepção. A vida prevaleceu. E se a vida prevalece é porque teve amor. Amor. Quem você acredita que te amou primeiro? Foi quem? Dentro da sua fé, dentro das suas crenças, dentro do seu universo. Eu não vou entrar no seu universo, eu só estou pedindo para que você olhe para ele. E quem teve organicamente, fisiologicamente falando, tudo muito propício para que você fosse exatamente como você é. Saudável, você ouve, você fala, etc. Até mesmo as pessoas que têm deficiências, elas também têm muitas qualidades, né? Deficiências físicas, elas também têm muitas qualidades. Então eu posso fazer essa mesma pergunta para eles, independente disso. Quem é que você acha que te amou também fisiologicamente para você ser como você é? E aí o teu trabalho, meus queridos, vão ser a ponta do iceberg dessas perguntas todas que eu estou te fazendo, que a Carla está fazendo você pensar. A ponta do iceberg, que é o teu trabalho, que é a tua escolha profissional, ela vai ser consequência positiva de toda a tua história linda, onde você pode transformar a tua maior dor na tua maior força, no teu maior... Olha o que aconteceu comigo lá atrás. A minha maior dor era ser humilhada pelo meu chefe. E ele mandava eu fazer coisas que eu não sabia. E de um jeito muito instintivo de sobrevivência, não foi por treinamento e nem porque eu queria ser melhor do que ele, foi por sobrevivência. Eu desenvolvi caminhos e atalhos e a base da... Né, eu tinha 5 minutos, ele me avisava 5 minutos antes daquela atividade que eu faria para os clientes, grupos enormes de clientes, onde eu iria estar exposta para eles para quebrar a cara. Essa era a intenção. E, de um jeito para sobreviver, eu pegava aquela dor de me sentir humilhada e fazia da melhor maneira possível, do que eu era capaz daquele momento. Eu fazia só com o meu coração. E era fazendo com o meu coração, que era fazendo o que eu era. A Gisele era aquilo. E não tinha aquilo, porque eu não tinha nem conhecimento daquilo. Eu não tinha nada, eu não podia me destacar pelo que eu tinha. E sim, me destaquei pelo que eu era. É uma delícia falar aqui com você. É muito bom falar sobre essas situações. Se vocês quiserem saber mais sobre alguns temas que é do que eu falo, eu já fiz várias lives com a Carla. E a Carla tem um canal no YouTube, onde ela coloca as lives de temas muito bacanas. E é só vocês irem lá e assistirem mais sobre isso, sobre essas coisas de proteção, desproteção e superproteção. Nós falamos sobre isso numa live. Também tem outros profissionais maravilhosos lá no canal dela, que vocês vão gostar muito, muito mesmo. E se vocês quiserem ainda assim se aprofundarem um pouco mais sobre esses assuntos, também tem o meu canal. E lá tem muita informação, tanto quanto no canal da Carla. E principalmente, gente, a informação não é a gente que vai te dar. Não vem de fora somente. O que vem de fora desperta positivamente o que já está aí. Você já sabe de tudo isso que a gente está falando. É só você lembrar, é só você despertar, é só você colocar os óculos adequados para que você possa começar a se valorizar e fazer por você aquilo que você está esperando que o outro faça. Linda a sua mensagem, Gisele, assim, maravilhoso tudo isso que a gente está trazendo. Eu sou até suspeita para falar, porque a gente já tem essa parceria, né? A Gisele e eu, a gente já se conhece há algum tempo e a gente está muito conectado em todos esses assuntos que têm relação de saúde mental, através do autoconhecimento. Foi por isso que eu trouxe a Gisele aqui para esse congresso, fiz o convite e achei ótimo que ela aceitou, porque a gente sempre tem bastante coisa para contribuir, e no caso dela, ela ainda tinha essa vivência, né, de vida e essa experiência que trouxe uma questão passada que ela viveu, que certamente, né, ilustra bem todo esse contexto que o Congresso traz.
Então, agora a gente vai fazer um fechamento, né? A gente já tem o tempo aí estourado até do que a gente previu inicialmente. A conversa rendeu bastante, né? Foi bastante rica, na minha opinião. Agradeço muito a Gisele por isso. Fico Também. feliz que a gente possa aqui hoje ter trazido nesse fechamento, né? Eu vejo que o grande suco, o extrato do que a gente conversou até agora é mostrar para as pessoas o valor do autoconhecimento, da nossa autovalorização, né? A gente poder falar da autorresponsabilidade também, o quanto nós somos responsáveis até por aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente precisa aprender com todas as situações, sejam elas no aspecto positivo ou não da vida, porque se está na nossa vida tem um propósito, então a gente precisa se abrir para isso, para aprender. Né? Então foram tantas coisas bacanas que a Gisele trouxe, que eu quero aqui agradecer muito a sua presença, Gisele, e quero abrir aí essa palavra final para você trazer algum tipo de conclusão, uma mensagem final que você queira dar. Eu não sei se você tem alguma coisa que você queira, agora nesse fechamento, trazer uma mensagem direcionada para as pessoas que possivelmente possam estar nos assistindo e as pessoas que talvez se identifiquem com esse transtorno, porque a Hum. gente muitas vezes fala, né, nessas palestras, achando que a gente não está falando para o narcisista ou para a narcisista, a gente acha que a gente está falando para o público de uma forma geral, mas certamente a gente vai estar alcançando também pessoas que potencialmente podem já ter ou estar, né, desenvolvendo os gatilhos para esse transtorno de personalidade narcisista. Você tem algum tipo de recado, mensagem final que você queira passar para essas pessoas ou para o público em geral, para a gente fechar aqui a nossa palestra? Quero falar, ter a coragem de falar para o meu primeiro narcisista consciente, porque eu não sei se eu tive outros antes, mas eu tive um abusador, né, sexual antes, mas assim, um personagem, esse foi um marcante, mas eu não sei se eu tive outros narcisistas antes, mas esse primeiro, eu quero falar obrigada para ele. Obrigada porque inicialmente eu não estava entendendo que era um problema dele, eu não tinha conhecimento nenhum, nem da vida, não tinha nem experiência suficiente para saber lidar com aquelas coisas que eram provocadas em mim. E muita coisa do que eu senti, muita tristeza do que eu senti, tinha tudo a ver com a minha personalidade, com a minha vida, com as minhas tristezas, com as minhas. Obrigada, você, o meu primeiro narcisista, porque graças a tudo que você fez, e graças a Deus eu sobrevivi, graças a Deus eu pude transformar essa dor em amor, amor por mim, amor pelas pessoas, e que a responsabilidade é minha. Mas você que se identificou com esse narcisismo, não é para você se sentir o vilão e nem para você se sentir vítima da sua mãe ou da sua história ou do seu script. O 8 e 80 não vai te trazer nenhum benefício, como eu dei vários exemplos aqui na palestra. Agora, identifique para você utilizar uma coisa que você já domina muito bem, só que agora é a seu favor. Usar e buscar ajuda, óbvio, o primeiro passo, buscar ajuda. Psicólogo, psiquiatra, faz a mediação físico-emocional, faz as terapias que a Carla oferece, faz as terapias que as pessoas que você conheça aí perto de você faz. Importa a tua vontade de melhorar, a tua vontade de se olhar. Não se descaracterize totalmente, porque essa um pouco a tua essência. Você aprendeu a viver assim. Esse jeito de viver te deu a vida, te deixou vivo, teve vantagem, te colocou até mesmo nesse lugar de chefia, por que não? Então, cuidado, não precisa mudar da água para o vinho, mas só transformar aquilo que você faz e que às vezes pode machucar as pessoas e também machucar você. Usa essa mesma característica só que ao seu favor. Vê aí dentro do seu trabalho, dentro da sua família, como que você pode brilhar ainda mais do jeito que você gosta de brilhar, só que agora de um jeito muito saudável. E você só vai descobrir isso quando você se tiver a coragem de se olhar no espelho de um jeito muito, muito bonito, honesto e humilde de você se buscar, se trabalhar,
sem necessariamente ter que ser uma outra pessoa, ter que se matar por dentro. Não precisa. É só você se equalizar. É só você se encontrar aí dentro para que você possa se colocar para fora da melhor maneira possível, que seja bom para você e para quem estiver do seu lado. E quero agradecer a você também, Carla, quero agradecer a Deus pela oportunidade de eu ter contado a minha história, de eu ter olhado para trás agora e ver o quanto tudo concorreu para o bem de todo mundo, colaborou para eu ser quem eu sou, me deu mais vontade ainda de me conhecer. Agora, depois dessa palestra, eu ainda tenho muita coisa para poder ver em mim e eu quero ter essa vontade, essa sede, essa curiosidade sobre mim até eu morrer. Porque quando não tiver mais nada para me ver, para olhar as camadas da cebola da minha vida, eu não vai ter mais graça a vida, não. Então, eu espero, eu desejo isso para vocês. Eu desejo essa fome, essa gana, essa curiosidade que você tenha por você mesmo. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço, Gisele, assim, muito bacana toda a sua fala, o olhar que você trouxe para esse assunto que é denso, né? Um assunto que traz sofrimento para muitas pessoas. E essa mensagem que a gente está construindo aqui, de que tudo passa, de que você não precisa se viver remoendo, né, as questões, os traumas que você viveu na sua infância ou ao longo da sua vida, tudo vai passar, o aprendizado é o que fica, e tudo como você trouxe, né, acaba concorrendo para o bem maior de todos, e quando a gente consegue ter esse olhar humanizado para tudo que a gente passa, de bom ou não tão bom, né, a gente vai crescendo com isso, né, e eu acredito muito que a evolução da gente está aí. Tá nesses degrauzinhos que a gente vai subindo devagarzinho, aos pouquinhos, quando a gente supera uma situação difícil, quando a gente perdoa, né? Quando a gente consegue se conectar de uma forma empática com o outro, entendendo que o outro está ali para trazer algum tipo de mensagem, para que a gente possa dar um passo além na nossa vida. Enfim, muito feliz com a sua contribuição e espero também que as pessoas que estejam nos assistindo estejam gostando. E aí a gente vai trazer os contatos também, eu vou editar aqui, né, os contatos para que as pessoas possam te encontrar. E quem sabe aí nascer até novas relações, né? Para o seu trabalho de mediação físico-emocional, que é tão lindo, poder se perpetuar e ajudar aí nos novos caminhares das pessoas. Tá bom? Obrigada, agradeço a você a oportunidade e até a próxima. E obrigada a quem esteve aqui com a gente até agora também nos assistindo. Obrigada. Beijinho.